Antes de começar a aula de hoje, gostaria de parabenizar a todos os trabalhadores e, em especial, a todos os profissionais da saúde que vêm fazendo o possível e o impossível para salvar vidas. Gostaria de parabenizar também o governador Rui Costa, que vem agindo com comprometimento, zelo, seriedade, responsabilidade, respeito e solidariedade a todas as pessoas que vêm perdendo entes queridos nesse período de pandemia. Sei que teremos dias difíceis pela frente, mas é em momentos como esse que temos a oportunidade de nos reinventar para fazer a diferença. Governador, quando tudo isso passar, não esqueça de nomear os professores que já foram convocados. Olá, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor de matemática Mauri, especialista e mestre pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e foi pensando em vocês que estou gravando essa videoaula a fim de que vocês possam aproveitar bastante nesse período de isolamento social para adquirir um pouco mais de conhecimento. Hoje iniciaremos um curso sobre equações do segundo grau e nesta oportunidade falaremos um pouco sobre a história deste assunto. Começaremos falando sobre o significado da palavra equação. A palavra equação vem do latim equatione, que significa equacionar, igualar. Já a origem da palavra equação acredita-se que vem do árabe adala, que significa ser igual a. Os árabes chamavam os valores desconhecidos em uma equação de coisa. Coisa, em árabe, significava shay. Daí a utilização da letra X nas equações como forma simplificada da palavra shay. Atualmente no Brasil, ainda utilizamos a letra X para representar os valores desconhecidos em uma equação. Acredita-se também que os primeiros registros sobre as equações polinomiais do segundo grau tenham sido feitas pelos babilônios, há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Os babilônios foram povos da antiguidade que viveram no Oriente Médio, atual Iraque. Os babilônios costumavam escrever os símbolos numéricos com características cuneiformes, ou seja, em formas de cunhas gravados em placas de argila. A tábua abaixo contém 24 problemas envolvendo equações do segundo grau, e estima-se que essa tábua tenha sido de aproximadamente 1.800 anos antes de Cristo. Segundo os historiadores, há evidência de que as equações do segundo grau eram conhecidas também pelos egípcios, gregos, hindus e chineses. É fato que matemáticos de diversas civilizações contribuíram na tentativa de se buscar uma forma efetiva para se resolver esse tipo de equação. Dentre esses estudiosos podemos citar Brahmagupta, Khwarizmi, Siddhara, Bhaskara, François Viète e René Descartes. Brahmagupta foi um matemático que nasceu em 598 d.C. e que influenciou diversos matemáticos. É considerado por muitos como o pai da aritmética, da álgebra e da análise numérica, e ficou bastante conhecido por expandir o conceito do número zero. Aproximadamente no ano de 628 d.C., Brahmagupta desenvolveu a primeira solução geral para as equações quadráticas. Agora, falaremos um pouco sobre Khwarizmi. Khwarizmi foi um dos mais importantes astrólogos e matemáticos árabe, nascido no final do século VIII. Khwarizmi dedicou vários anos de sua vida buscando formas de resolver equações do segundo grau. Por isso, seu nome ficou muito ligado à resolução de equações polinomiais do segundo grau. Ele escreveu diversos textos sobre aritmética e álgebra, considerados como fundamentais para o estudo da história da matemática. Ele também utilizava um método semelhante à técnica de completar quadrados para resolver equações polinomiais do segundo grau. Enfim,
Influenciado pelos gregos, ele resolveu metodicamente equações do segundo grau, em que a solução geral podia ser descrita por palavras e não apenas por desenhos. Agora falaremos um pouco sobre Siddhartha. Siddhartha foi um matemático natural da Índia que viveu entre os séculos 9 e 10 e que desenvolveu uma maneira de se resolver equações de segundo grau. Embora essa maneira construída por ele não tenha chegado até nós. O fundamento utilizado por ele para se resolver uma equação do segundo grau foi buscar uma maneira de reduzir uma equação do segundo grau em uma equação do primeiro grau, através da extração de raízes quadradas em ambos os membros da mesma. O curioso é que, apesar desse método ter sido utilizado por ele, no Brasil, por volta de 1960, esse método ficou conhecido como fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um outro importante matemático hindu que nasceu na Índia e viveu por volta do século XII. Bhaskara preencheu algumas lacunas nos trabalhos de matemáticos anteriores, ao compilar algumas obras de seus predecessores em um tratado chamado Lilavati. Neste documento, ele se dedicou à resolução de equações lineares e quadráticas. O fato é que Bhaskara nem sabia o que era uma fórmula, pois as fórmulas só foram descobertas na matemática 400 anos depois de sua morte. Consequentemente, não poderia ele ter descoberto fórmula alguma. O hábito de atribuir o nome de Bhaskara para a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a se aplica no Brasil, mas não se aplica à literatura internacional, visto que eles consideram inadequado pelos motivos anteriormente citados. Bem, falaremos agora sobre um outro matemático que deu uma contribuição importante para se chegar à fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau que se tem atualmente. O nome dessa pessoa é François Viète. François Viète foi um matemático francês que viveu em meados do século XVI, em um período em que a álgebra já estava um pouco mais desenvolvida. Viète foi um grande colaborador para o desenvolvimento da álgebra. Ele ajudou a iniciar um procedimento único, utilizando símbolos para se resolver todas as equações do segundo grau. Já no final do século XVI, surge René Descartes. Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês que viveu entre o final do século XVI e o início do século XVII. Descartes foi um grande desenvolvedor dos trabalhos de François Viète. Descartes publicou um trabalho conhecido como o Discurso do Método. Além desse trabalho, ele deu importantes contribuições para o desenvolvimento de novos métodos para se resolver equações quadráticas. Dentre esses métodos, podemos citar um método geométrico utilizado por ele, diferente dos métodos babilônicos. Enfim, podemos observar que o desenvolvimento da matemática está ligado a uma sequência de fatos correlacionados entre si, o que nos leva a inferir que a fórmula matemática utilizada para resolver uma equação do segundo grau não pode ser atribuído somente a uma pessoa, mas a vários pesquisadores que, através de inúmeros trabalhos, as desenvolveram.